As empresas e organizações têm cada vez mais investido em conhecimento como um dos grandes ativos para obter resultados em todas as suas áreas. Primeiro, no resultado econômico-financeiro e nos outros demais resultados que acabam condicionando o resultado econômico-financeiro. Ambiência empresarial, ambiência interna, cultura organizacional. Cada vez mais as empresas estão descobrindo que investir nessa capacitação é de fato um investimento e não uma despesa. Nesse momento começa a figurar os profissionais que têm expertise, que têm um conhecimento, são autênticos coaches empresariais que fazem a orientação dos passos a serem dados no sentido de obter melhores resultados, mais eficácia e menos eficiência. Hoje eu vou conversar com um desses profissionais, é um especialista em organização, em cultura organizacional e é com ele que eu passo a falar agora, o consultor organizacional Adriano Onyeabene, com quem a gente passa a conversar. Adriano, eu acho que você, de uma certa maneira, endossa, porque é o que você pratica, né? Na sua consultoria, que você está aportando conhecimento de maneira que a empresa melhore a possibilidade de desempenho dela, né? Exatamente. Hoje a gente consegue detectar de forma sistemática que a maioria das empresas que tem a maior preocupação em desenvolvimento da cultura organizacional, em fundamentar essa cultura de forma realmente edificante, com propósito, com objetivos que respaldem esse propósito, elas têm uma tendência ao sucesso muito maior do que empresas que vão para o mercado de uma forma, às vezes, até preparada, eu dizia, Eustáquio, mas preparada mais cognitivamente, de uma forma mais burocratizada, sem uma interação e preocupação em ter uma inteligência, além de cognitiva, emocional, aliada aos processos que estão confeccionando a empresa. Segue os modelitos e depois descobre que não produziu, não teve o resultado simplesmente seguindo o modismo, digamos assim. O planejamento estratégico é uma coisa que toda empresa tem, mas que poucas conseguem realmente efetivar de uma forma a trazer resultados sólidos, né? E em alguns momentos é comum a gente conhecer empresas onde elas falam que tem o planejamento estratégico, mas quando você entra a fundo, você percebe que esse planejamento ele foi mais um instrumento burocrático do que um instrumento de trazer eficiência, de buscar meios de realmente as coisas acontecerem de forma significativa e com resultado, e também de alcançar a eficácia, um resultado final. Então, o que a gente vê isso é que as empresas elas se preocupam em instrumentalizar, mas essa instrumentalização ela fica muito burocrática. Ela muitas vezes fica apenas no corpo estratégico, ela acaba não passando esses valores, essa missão, esse propósito que a empresa tem. Hierarquia abaixo. Isso acaba tendo pensamentos individualizados dentro de uma mesma corporação. Eu costumo dizer que a cultura acontece de qualquer forma, se ela sendo instrumentalizada por uma sociedade, por um dono, ou não, ela vai acontecer, porque a cultura nada mais é do que as relações, as comunicações, tudo aquilo que está rodeado a empresa no seu ambiente geográfico e até fora, porque a cultura ela ultrapassa a geografia da empresa. A gente constata muitas vezes pelo comportamento de uma pessoa que está representando a empresa, quais são os valores que ela tem. Então, quando esses fundamentos estão bem solidificados e divulgados dentro da empresa, e eles inspiram as pessoas que ali precisam estar comprometidas com o resultado, aí eu digo que a cultura realmente aconteceu. A cultura acaba sendo aquilo que os funcionários fazem quando os chefes não estão olhando. Então, ela estando bem instrumentalizada, ela tendo uma metodologia para que ela siga o rito que a empresa está se predispondo a fazer no mercado, ela vai ter sim um conceito sólido e vai trazer prosperidade e felicidade. Mas identificado essa desaderência, né, que compromete o planejamento estratégico, faz a pessoa pensar, pô, o papel aceita tudo. Né? Sim. Identificado isso, o que fazer? O que vocês estão aportando de novo agora nessa retomada do planejamento estratégico? O primeiro ponto, eu entendo que é você ter um diagnóstico claro da empresa, de como está alinhado tanto missão, quanto visão, quanto valores, planos, orçamentos, é você colocar tudo isso num painel
e aí existe infinitas metodologias para se fazer isso, Balance Scorecard, Canvas, tem infinitas aí. Mas eu entendo que essa é uma formatação, como você bem disse, que no papel aceita tudo. Para você realmente ter essa configuração de tirar do papel e que as pessoas vivam aquilo de forma a que se realize o que foi planejado no papel para a vida prática, realmente aí você tem que sair um pouco do cognitivo. Eu diria, Eustáquio, que hoje... Quando você fala cognitivo, você fala o quê? O racional, né? Exatamente. O formal, o teórico. Exatamente. O teórico, o que leva à praticidade, vamos dizer assim, do que o cérebro esquerdo faz. Sim. Que é mais a parte analítica. Sim. Né? Quando a gente fala da parte criativa, da parte de você trazer realmente inovação, trazer processos que agreguem, aí eu entendo que a cultura organizacional e esse processo de planejamento, o principal papel dele, e que às vezes é muito pouco percebido, é trazer o pertencimento com todo esse planejamento. É você entender que as metas que estão ali fazem parte de um contexto maior e que esse contexto maior, sim, é o alvo de crescimento da empresa, é o alvo de envolvimento das pessoas e o que vai trazer que essas pessoas se sintam pertencentes àquele ambiente. Então, se você tiver uma missão, por exemplo, que é inspiradora, que faz não só quem desenhou a missão, mas aquelas pessoas que estão envolvidas em executá-la, que são os funcionários, sentirem a mesma inspiração que os donos sentirem, terem a mesma linha de visão, propósito, e os valores que ali foram concebidos, isso traz um pertencimento muito maior. A presença hoje é do consultor organizacional Adriano Imbeni. Voltamos já. Voltamos com a presença do consultor organizacional Adriano Imbeni. Vocês construíram uma ferramenta muito específica, onde vocês trabalham muito essa, digamos assim, essa identificação do perfil do colaborador da empresa, talvez visando aquele negócio do right man, right place, né? Adequar melhor as aptidões da pessoa às demandas da empresa. Exatamente. Como é que vocês montaram isso? Isso. É o que você falou, a essência são pessoas certas nos lugares certos, né? Right man, right place. E para isso hoje existem ferramentas de assessment no mercado, que nada mais é do que uma análise de perfil, né? Onde você vai ter o entendimento do perfil profissional daquela pessoa. Além do perfil profissional, você acaba tendo a leitura também do perfil pessoal e de como você pode direcionar aquela pessoa para ter o melhor desenvolvimento dentro da posição desejada da empresa. Então, é comum a gente encontrar pessoas que trabalham e não veem um propósito naquilo que estão fazendo. Vira quase que uma função automática, que é triste. A pessoa que vai e fica ali às 4 horas esperando o turno encerrar. Né? E quando você consegue detectar pessoas corretas naqueles lugares, você consegue tirar o melhor delas. Então essas ferramentas hoje elas são ferramentas que vêm de uma metodologia psicológica. Algumas análises incluem 2, 3 metodologias psicológicas, como a do Jung, Edward Spreng, do William Martin Mostyn, que é a mais famosa, que é a do DISC, né, o criador da Mulher Maravilha, e o mercado usa muito essa ferramenta. Mas 4 categorias comportamentais básicas. Isso, a dominante. Com as variações. Isso, a dominante, a influente, a estável e a conforme, né? Que é o acrônimo de cada palavra dessa que forma a simbologia do DISC. Mas o mais importante, Eustáquio, é a leitura dessa ferramenta não como uma forma de selecionar ou estigmatizar o funcionário. Mas de adequar, né? Exatamente, de você entender aquele perfil, entender que tipo de demanda ele pode ter o mais alto desempenho e potencializar aquilo, para que realmente seja um benefício para a empresa e para o próprio funcionário, porque hoje empresas que têm uma cultura de felicidade, de prosperidade, têm resultados mais sólidos. E passa muito por isso, das pessoas certas nos lugares certos, a empresa conseguindo tirar daquele funcionário, através dessas ferramentas, o melhor do perfil dele, para ser utilizado para que realmente ela tenha desempenho na função, colaborando com o desempenho total da empresa. Tá, o olhar que vocês então deitam sobre a organização contempla
Análise de perfil para fazer essas adequações, né? Sim. Se estende também a processos, Exatamente. Processos, competências. Sim, sim. E convergência com objetivos. A gente acredita que a regra de uma boa empresa, de uma empresa de sucesso, tem que ter processo de qualidade com desenvolvimento de pessoas. O Peter Drucker já dizia que a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Então, você pode ter planos... A melhor estratégia. Exatamente, planos estratégicos extremamente bem elaborados. Irretocáveis, mas se você não tiver pessoas que estejam realmente desenvolvidas e com aptidões e pertencimentos, a probabilidade de execução desses planos que foram muito bem planejados vai ser muito pequena. Então, hoje a gente realmente entende que são processos interdependentes, na realidade sempre foram, mas com o advento principalmente da inteligência emocional e você trazendo isso para o mundo corporativo, isso cria um ambiente muito mais apropriado para desenvolver essas competências, porque aí você traz realmente ferramentas que têm uma ampla possibilidade de resultados. E a gente acredita muito nisso. Então, a gente se coloca no mercado, inclusive, como uma empresa de consultoria com metodologias de coaching. Porque nós vamos trazer toda a essência da inteligência emocional, da psicologia positiva, da análise de perfil, para fundamentar o que sempre foi feito de maneira cognitiva. E aí sim, dando realmente um embasamento emocional. E quando eu falo emocional, o Simon Sinek, que é um ator, um escritor que eu gosto muito, ele fala que o emocional ele é biológico. Por quê? Porque ele associa, ele criou uma metáfora de um círculo dourado, onde dentro desse círculo, no núcleo, existe o porquê e fora o quê. O que é o que as empresas fazem, né? Geralmente o produto, e o porquê, fundamentalmente? O propósito. Né? E ele alinha isso, Eustáquio, justamente com duas partes do cérebro, sendo o neocórtex, a parte mais nova do desenvolvimento cerebral, associado com o quê? Que é o puramente racional, e a parte mais interior do cérebro, associado, o sistema límbico associado com o porquê. E a gente sabe que as decisões elas são muito mais emocionais do que racionais. Não, hoje está simplesmente consagrado, né? Consagrado. Hoje não há contestação a isso. Não há contestação. E ele faz essa associação de forma muito interessante, trazendo isso, que quando você consegue trazer o porquê que está ligado ao sistema límbico, você consegue realmente trazer com que a pessoa esteja ali de coração, como você falou. A emoção e o sentimento, né? Para além da razão. E a gente trabalha muito essas duas perspectivas. Eu acredito que não pode haver um trabalho só de emoção. O planejamento estratégico ele sempre vai ser cognitivo, ele sempre vai exigir a racionalidade, a empiricidade naquele processo. Mas quando você consegue aliar ao que a gente tem de melhor dentro da gente, a nossa capacidade de realização, aí sim você potencializa isso para que aconteça realmente de uma forma exitosa. Você tem visto, nos seus contatos aqui no Espírito Santo, você tem percebido uma propensão do nosso empresariado a absorver esses conceitos que são, de uma certa maneira, inovadores? Eu vejo isso muito no efeito cascata, grandes empresas, um princípio industrial que vem evoluindo assim como foi a racionalidade do planejamento estratégico. Aconteceu em empresas onde a corporatividade era maior, a organização era maior e exigia que se desse um tratamento organizacional maior, mas isso foram práticas que surgiram trazendo muitos ganhos e que foram sendo apropriadas depois pelo restante do mercado. Exatamente. Eu vejo esse mesmo movimento acontecendo nesse sentido. Quero agradecer, Adriano, muito sua presença. Eu que agradeço, foi uma honra. Você sabe da minha admiração por você, pelo seu programa. Eu que agradeço a gentileza de você estar aqui compartilhando conosco esse ensinamento. Sempre que quiser, estamos à disposição. A presença hoje foi do consultor de empresas Adriano Oimbeni, e você verá no bloco a seguir uma entrevista com o prefeito de Viana, Gilson Daniel.
A presença hoje é do prefeito de Viana, Gilson Daniel, aqui na condição de presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Amunis, com quem nós passamos a conversar. Prefeito, a Amunis está articulada para se juntar aos esforços que a sociedade empreende nesse momento adverso, né, com as calamidades que afetam algumas cidades, e certamente todos os municípios são filiados à Amunis, né? Isso. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu que agradeço a presença. Falar a todos os capixabas. Bem, a Amunis está organizada, auxiliando os municípios nesse momento difícil de enchentes nas diversas cidades do Espírito Santo. Primeiramente em 3 cidades, né, atingindo muito o Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta, mas agora também em toda a região do Caparaó, agora também o norte. Então a Amunis tem se organizado, ajudado os municípios, juntando as forças dos municípios que não foram atingidos e levando essas doações até as cidades afetadas. Além disso, uma articulação forte com o governo do estado, com o governador Renato Casagrande, auxiliando na busca de recursos para reparar os danos dessas fortes chuvas. Prefeito, o senhor tem um diferencial na sua formação profissional, que de uma certa maneira é um atributo muito providencial para um gestor, que é a sua formação em contabilidade pública, né? Minha formação, eu sou contador, eu sou especialista em contabilidade pública e gerencial e sou mestre em finanças. Trabalho muito tempo nessa área, né? Minha vida toda foi na área pública, então antes de eu ser prefeito, eu dava consultoria nas cidades, auxiliando os prefeitos. Isso me ajudou muito na hora de governar a cidade de Viana. Isso ajuda muito você a ponderar quanto que deve ser de custeio, de investimento, folha de pessoal e pagamento de dívida, né? Com certeza, acompanho os índices das finanças da cidade de Viana, não só os índices da contabilidade pública, mas os índices econômicos também. A cidade de Viana deu um salto econômico, nós praticamente dobramos o PIB, praticamente dobramos o aumento do ICMS da cidade, eu acompanho isso bem de perto. Agora, prefeito, a partir da sua experiência pessoal de gestor e da sua experiência no conjunto da Amunis, que deve experimentar agora uma revitalização depois de um período de um certo ostracismo, a Amunis já foi uma protagonista política forte aqui na cena política do Espírito Santo, você sabe, né? E certamente deve recobrar um pouco desse protagonismo a partir das entregas que ela fizer. Que entregas ela está fazendo? Bem, nesse tempo que a gente está, desde abril à frente da Amunis, nós fizemos um planejamento estratégico, organizamos a entidade. A entidade hoje tem uma carteira de projetos que auxilia os municípios a captar recursos ao governo do estado e ao governo federal. A Amunis realizou o maior evento público o ano de 2019, um evento que envolveu mais de 4.000 servidores públicos se capacitando, se preparando para as gestões, principalmente desse ano, que é um ano eleitoral e de encerramento do mandato. A Amunis está criando agora, em parceria com 78 municípios, um consórcio de compras governamentais, onde os municípios vão comprar juntos, automaticamente nós vamos ter redução no custo, economia para os cofres públicos. A Amunis tem capacitado os servidores, nós tivemos um número grande de servidores que foram capacitados no ano de 2019. Fazemos articulação com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, em apoio e auxílio aos municípios. Recentemente nós conseguimos 72 milhões de investimento para os 78 municípios, fruto isso de um recurso que nós conseguimos com o governo do estado, com o governador Renato Casagrande, da criação do Fundo Cidade, na verdade da recriação do Fundo Cidade. Então assim, nós temos muitas entregas que já foram feitas nesse pouco tempo que nós somos à frente da associação. E o que tem de projeto e propósito na sua agenda agora, para frente? Bem, nós vamos realizar o próximo Congresso de Gestão de Cidades, que é o 9º Congresso de Gestão de Cidades. Nós devemos definir isso para o mês de julho. Nós temos a criação do consórcio, das primeiras compras governamentais. Só para você ter ideia dessa questão do consórcio. Essa ideia das compras governamentais é um ovo de Colombo, né? Assim, ela é, de uma certa maneira, muito óbvia e tão boa que se questiona por que não foi pensado antes. Foi feito antes, né? A economia já faz isso, os supermercados já fazem isso, as redes de farmácia já fazem isso. Poder de barganha, né? Então, nós vamos fazer isso na Amunis, fazendo atas de compras, onde a gente vai ter, com certeza, uma redução do custo da máquina pública, automaticamente mais recursos para os cofres dos municípios. E essa relação com o governo do estado que nós temos hoje na associação faz com que a gente avance a cada dia e auxilie os 78 municípios, e de forma especial os municípios mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade. A associação está sempre à disposição dessas prefeituras. Às vezes, uma situação muito específica. O que você considera que são gargalos e demandas comuns a todos os municípios? Bem, nós temos, na verdade, a particularidade em várias cidades, em várias regiões do Espírito Santo.
Tem regiões que têm mais voltado para a questão de receita pública, municípios que arrecadam muito pouco e são altamente dependentes do governo do estado e do governo federal. Como temos municípios que têm problemas estruturais, problemas de mobilidade urbana, problemas de saneamento básico, problemas do desenvolvimento em geral dessas cidades. A gente tem trabalhado muito isso com o governo do estado, para tentar levar o desenvolvimento também para as pequenas cidades do Espírito Santo, levando novas indústrias, novas geração de emprego para essas cidades. Eu acho que esse é um do ponto que eu acho que é importante a gente dialogar com o governo, porque as cidades menores precisam de uma mão mais do governo do estado. A presença hoje é do presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo Amunis, Gilson Daniel. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo Amunis, o prefeito Gilson Daniel. Prefeito, o senhor mencionou no final do último bloco a carência que alguns municípios têm, porque eles intrinsecamente não conseguem produzir receitas próprias para uma, né? Como é que o senhor avalia essa ideia que surgiu da extinção de municípios que não conseguem bancar sua estrutura administrativa, uma prefeitura, uma Câmara Municipal? Nós estamos falando aí, eu acho, que de 5 mil municípios brasileiros. O caso do Espírito Santo, nós temos um único município que entraria nessa regra. Sim, né? que eu enquadraria aí. Que é Divino São Lourenço. Esse é o único município que enquadraria nessa regra. Eu acho assim, os municípios, eles estão muito organizados. O que precisa hoje, devido pós-crise, né, porque a gente está saindo da crise financeira dessas cidades se organizarem, fazerem um planejamento daquilo que vai ser executado para os próximos anos. A Amunis tem auxiliado os municípios nesse levantamento de identificar as cidades que têm o seu PDM, se ele está atualizado, né, seu plano diretor municipal, se ele tem o plano de resíduos sólidos, se ele tem o plano de saneamento básico, se ele tem o plano de mobilidade, desenvolvimento urbano, se ele tem o plano de regularização fundiária, de habitação. Então, a Amunis está identificando nessas cidades o que ela tem de planejamento, as cidades que não têm nenhum desses planejamentos, a Amunis, junto com o governo federal e com o governo do estado, e com captação de recursos, a gente consiga executar esses planos para essas cidades. Quer dizer que no caso do Espírito Santo essa proposta não teria grande repercussão. A repercussão é só um único município. Outra proposta também, que muito eventualmente ela lateja e volta à cena. A proposta do vereador ser voluntário em municípios com uma determinada população. Você acha que existe espírito cívico para isso? Eu acho que isso é possível. E é uma discussão que a sociedade precisa fazer, que a classe política precisa fazer. Tem cidades que a Câmara de Vereadores recebe de 1/12, que é a receita da Câmara de Vereadores, um volume de recursos que daria, às vezes, para pagar a folha de pagamento dos servidores da cidade. O impacto desse dinheiro que vai para a Câmara todo o mês, ele é forte nas pequenas cidades. Então, essa discussão ela é necessária para o nosso país, para o nosso estado, da possibilidade dessas pequenas cidades que têm uma renda per capita mais baixa, que têm uma renda de arrecadação própria baixa, que ela possa ter uma discussão com relação ao seu poder legislativo. Ele tem sua importância, mas a questão do custo desse poder para as pequenas cidades é um custo bastante elevado. Isso está na agenda da Amunis, prefeito? Essa discussão é uma discussão que a gente não consegue fazer ela a nível estadual, é uma discussão que ela é para ser feita a nível federal. A discussão deveria ser feita no Congresso Nacional, principalmente com relação à redução do número de vereadores e também dessas cidades menores, a gente ter, ao invés do poder legislativo com salário, um poder fiscalizador da sociedade, com menos recursos, com menos gasto, e o dinheiro que hoje é gasto com o poder legislativo volta para a sociedade, que eu acho que hoje seria o mais importante. Outra questão latente também é a discussão do Pacto Federativo, no que diz respeito. Teve um prefeito, há muitos anos aqui no Espírito Santo, prefeito da Sé, Zé Maria Ferrosa, que ele propunha uma tese apenas incendiária. O Estado é um atravessador, as pessoas moram na cidade, e morrem na cidade, e vivem na cidade. Em sendo assim, o município tem que ser a instância principal de poder. Ou seja, é o município que se deve concentrar a maior gama de recursos. Hoje você tem uma pirâmide que você tem 65% na União, 25% no Estado, mais ou menos, em linhas gerais, né? A grosso modo, e 15% no município.
digamos assim, o mundo ideal seria inverter essa pirâmide? O mundo real, é possível isso? O governo federal tem falado muito nisso, o ministro Guedes tem falado nisso. No empoderamento do município. Eu acho difícil, porque a reforma que foi proposta agora é uma reforma muito tímida, não atende aquilo tudo que eles vêm falando durante todo a política do atual presidente. Essa reforma dividiu um dinheiro que não existe, que vai existir, e aí não altera nada da pirâmide. Hoje, a maior parte dos recursos está no governo federal, a segunda maior parte está no governo do estado, e a menor parte dos recursos estão nos municípios, mas é no município que o cidadão mora. É no município em que a pessoa busca saúde, busca escola, né, busca atendimento de assistência social. É no município que acontece enchente, é no município que tem rua para pavimentar, e é onde está a menor parte do recurso, e é onde a sociedade mais cobra. O prefeito é o político que a sociedade mais cobra dele, mas é o que tem o menos poder financeiro, é o que tem o menor poder financeiro para poder atuar devido a essa distribuição dos recursos, que para mim é equivocada. Né? Não falo que poderia ser, mas pelo menos se pudesse ser de forma igual. O governo federal tem uma parte, tem 30%. Um terço para cada um. Um terço para cada um. Talvez seria o ideal para que o país pudesse, os municípios pudessem avançar um pouco mais. E você vê dificuldade numa proposta dessa progredir? Eu acredito que o governo federal não vai abrir mão da receita dele e a gente depende única e exclusivamente do governo federal abrir mão de parte dos recursos, que ele está com mais de 50% desses recursos, né? Eu acho difícil porque o Estado já tem um volume também muito próximo dos municípios, mas o município tem a menor parte. Então é uma discussão que eu acho que o governo prometeu de fazer ela, e eu acredito que essa reforma que está aí proposta, ela não nos atende naquilo que foi desde o início falado, de colocar mais recursos nos municípios, mas a divisão do dinheiro é de royalties. Esse royalties é ainda do pré-sal, é um dinheiro que vai vir ainda. Então, estão distribuindo uma receita que não existe. Antigamente, os municípios investiam com o dinheiro que recebia do Fundap. Né? Agora, você tem um custeio, você tem uma folha, você tem algumas dívidas, normalmente herdadas de administração anteriores, e você está conseguindo fazer quanto de investimento no seu orçamento? Nós fizemos mais de 100 milhões de investimento ao longo do nosso mandato. Né? Parte do nosso recurso próprio, a gente destina a investimento, algo em torno de 20% dos nossos recursos são destinados a investimento. O município de Viana, recentemente até saiu em algumas matérias, é o município que mais captou recursos no governo federal e no governo do estado. É um município que nós trabalhamos uma carteira de projetos onde a gente conseguiu avançar muito em obras. O município bateu 750 obras. É o maior volume de obras da história da cidade. E a gente está trabalhando fortemente para que esse ano a gente consiga fechar o ano com 1.000 obras na cidade, encerrando um ciclo de 8 anos com o melhor resultado de infraestrutura que a cidade poderia ter, tanto na área pública, investimento da própria prefeitura e do governo do estado, e também do governo federal, como também investimentos privados. Nós vivemos um momento de crescimento e desenvolvimento nunca esperado pela cidade, investimento da Eco 101, investimento privado de novas indústrias, empresas chegando na cidade. Então, realmente, a cidade de Viana vive um momento novo da sua história, e acredito que nos próximos anos a cidade de Viana vai ser uma das cidades que mais vai desenvolver e mais vai ter recursos. Esse momento novo coincide com sua gestão. Nós, desde 2013, nós governamos no pior momento, o momento mais difícil, o momento de crise financeira, mas que nós conseguimos organizar a máquina, organizar a gestão financeira, e a cidade deu um salto, e graças a Deus hoje a cidade está evoluindo cada vez mais. Teve uma coisa interessante que você promoveu em Viana, foi um reposicionamento da percepção do município na função econômica da Grande Vitória. Cada vez mais ela se credencia na atividade de logística. Né? Viana hoje é a capital da logística, né? Uma lei estadual que consagrou no ano de 2018 Viana, a capital da logística, mas é uma cidade que tem gasoduto, tem ferrovia, tem 40 quilômetros de Rio Jucu, tem muita água, tem o entroncamento das BRs, é uma cidade que tem tudo para desenvolver, tem 5 milhões de metros quadrados de terraplanagem, então a cidade vai dar um salto a cada ano aí, não tenho dúvida disso. Congratular com o senhor e agradecer a sua presença. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. A presença do presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, prefeito de Viana, Gilson Daniel. Até já.